Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações ordinárias da Ambev, a ABEV3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Nesta análise eu vou fazer uma avaliação de longo prazo para o curto prazo. Para quem já está acompanhando essa série de análises especiais, eu falo lá do longo prazo, desde o gráfico anual até o gráfico diário, do longo ao curto prazo, fazendo abordagem em cima da análise técnica, ou seja, que é a minha especialização. De imediato, eu já te peço para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Passa o mouse aqui em cima de inscreva-se, da imagem que está aqui no canto inferior direito do seu vídeo, e na sequência é só clicar na opção de se inscrever no canal. Para receber as recomendações que eu recomendo no decorrer de cada pregão, basta clicar aqui nesse card que está aparecendo, não só as recomendações, mas as carteiras também, pensando em longo prazo, pensando aí no médio prazo, carteira semanal, carteira mensal, que eu atualizo semanalmente ou mensalmente, a carteira exponencial e a carteira perspectiva. Então, clica aqui no card e siga os procedimentos para que você possa receber todas as informações relevantes, recomendações e carteiras no seu celular e no seu desktop, testando aí gratuitamente durante um determinado período. No decorrer desta análise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Indo aqui para o gráfico em si da Ambev, nós temos aqui nesse ano a ação subindo 12,55%, mas o que eu gostaria de destacar nesta ação é que no ano de 2018, é um ativo que vinha sempre com movimentação de valorização, passou um bom tempo aqui um pouco mais travada, mas ainda assim gerando valorização, em alguns anos aqui queda, mas o ano passado foi uma característica mais forte de queda, 25,59%, sendo o ano com a maior queda no ativo. O anterior aqui desde 1999, o papel aqui, a queda maior tinha sido de 20,3%, então foi a maior queda em um único ano. Ativo com isso, o que fez no gráfico, né? Perdeu a mínima do ano anterior e trouxe o ativo para um processo de indefinição, ou seja, de perda de perspectiva nos gráficos um pouco mais abaixo, gráfico mensal, gráfico trimestral. Então ficou um pouco mais indefinido aí em termos de tendência o ativo, ou seja, perdendo essa perspectiva de poder ter um processo maior, ficar um pouco mais evidente a chance de valorização maior em cima do papel, mas é isso que a gente vai destacar aqui, pontos importantes que precisamos monitorar para rastrear aí um possível retorno da força por parte dos compradores e voltando a ter um cenário mais positivo e com perspectiva, uma retomada de perspectiva de valorização desse papel num prazo maior. Indo aqui para o gráfico trimestral, no gráfico trimestral a gente dá para observar alguns pontos relevantes no gráfico. Primeiro que eu gostaria de destacar a questão do tempo. O último movimento de subida, a gente teve aqui 5 candles ou 5 trimestres subindo e a ação em 3 trimestres detonou o que levou 5 para subir. Ou seja, perdeu inclusive a mínima deste fundo aqui anterior, localizado em R$ 14,95. Agora o que eu gostaria de destacar nesta queda, apesar de ter sido uma sinalização negativa que alterou a tendência, que era uma tendência que vinha sendo uma tendência de alta, de topos e fundos ascendentes, e anulou ao perder a mínima do fundo anterior. Inclusive eu tenho um vídeo de aprendizado que explica justamente como é que ocorre o final de uma tendência de alta. E aqui é um exemplo clássico de final da tendência de alta, tornando a tendência indefinida no médio prazo, né? Olhando aqui o gráfico trimestral, de médio a longo prazo a tendência ficou indefinida. Mas o ponto importante é que a ação conseguiu ainda se sustentar em cima de um patamar antigo de resistência que passou a funcionar aqui como suporte e aqui novamente como suporte. Só que gerou aqui o que era para ter funcionado como, de novo, esse aqui era um teto, igual que era um teto, era para ter funcionado aqui na frente como funcionou aqui como suporte, não funcionou, passou para baixo e agora esse antigo teto volta a funcionar como teto novamente na ação. Então temos dois pontos importantes nesse processo de indefinição da ABEV3. O primeiro nível ali na faixa dos 18 a 18,60, a zona que seria o teto, e o patamar de suporte já seria um patamar mais para a faixa ali dos 16,30 até uma região dos R$ 15,50. Assim, a região mediana seria esse valor. Chegou até mais para baixo, mas região mediana seria basicamente esse valor seria a região mais importante até em periodicidades menores. Então, em definição neste momento, acima dessa região aqui, ó, acima dos R$ 18, acima dos 18,60, esse papel volta a trazer uma característica
o gráfico, o preço ficando trabalhando, sendo negociado mais acima dessa região, nessa faixa de preço, torna-se mais interessante para operações aí pensando em prazos maiores, médio e longo prazo na Ambev. Gráfico mensal. Então, no gráfico mensal, o que nós temos? Nós temos um ativo que gerou aqui um leve pivô de baixa, a gente poderia até passar direto assim, ser um único movimento de queda, e agora um topo descendente. Então, dentro dessa característica de topo descendente, ou seja, topo abaixo desse topo mais alto, que é justamente, ó, observe aqui o teto que eu mencionei, ó, olha o teto aqui que eu mencionei. Então, aqui é um patamar que era antiga resistência, volta a funcionar como resistência, aqui é um patamar antigo de suporte, que vira, a chamada mudança de polaridade, vira resistência. Então, desafios importantes para o gráfico mensal desse ativo. Primeiramente, a sinalização é negativa, é de ter um movimento para baixo. Só que como está entre as médias, chance de indefinição, mais indefinição no prazo abaixo do mensal, que é o gráfico semanal, e o gráfico diário. Então, nós temos a Ambev aqui nesse momento, no mês, a gente está no dia agora, dia 4/4 ou seja, de 4 de abril, 4/4 de 2019, a ação está apresentando um alta de 2,85 no mês. Só que a região de teto começa, a zona de teto aqui começa na faixa dos R$ 17,67 principalmente, e se estende à região dos R$ 18. Depois disso, uma região mais acima seria a região dos R$ 18,40 a R$ 18,65, ou seja, esse patamar aqui a R$ 18,65, e aqui a região que eu mencionei na faixa ali dos R$ 17,67 a R$ 18. São os dois níveis de resistência que eu considero com uma relevância maior para este ativo. Então, acima desse patamar, desses dois patamares, torna-se muito mais interessante para se buscar operações de compra através de sinalizações de alta, até em periodicidades menores que eu vou mencionar no gráfico semanal e no gráfico diário. E a parte de suporte principal desse ativo passa aqui no primeiro nível, essa região de suporte na faixa ali dos R$ 16,30, essa primeira região 16,30, e depois disso aí a gente pode falar na faixa dos 15,50, né, de 15,50 até o patamar dos R$ 15, seria o próximo nível de suporte. Observe que aqui foi o primeiro nível que foi respeitado na queda. Então o papel está dentro de um caixote, basicamente, né, de regiões importantes de suporte e resistência, e trabalhando dentro de um processo de definição sem uma perspectiva clara de retomada do movimento de subida. E aí, por isso, a gente precisa monitorar de perto, falando em termos de análise técnica, de avaliação do comportamento do preço versus o tempo, monitorar de perto a força por parte dos compradores em cima desse nível, ir para cima e passar a sustentar o preço acima desse patamar após movimentos de baixa, gerar sinalização de alta, gráfico semanal, gráfico diário, e seria mais relevante para as operações operações de compra em cima de Ambev. Depois disso, vamos falar aqui pelo gráfico semanal, vamos falar aqui de um prazo um pouco menor da ação, ou seja, a tendência aqui no prazo menor, a gente pode falar que a tendência é de alta, só que esse fundo ascendente está muito fraco por enquanto, apesar de estar ganhando força neste pregão, por enquanto está fraco, que a gente já está em 4 semanas de movimentação para cima, mas não consegue ganhar força ainda a ação. É importante ressaltar alguns pontos aqui em termos até de suporte para a ação. De novo, a mudança de polaridade. Então acontece em diversas periodicidades aquela questão do topo, o antigo topo virar suporte ou o antigo fundo virar resistência. Tem até também um vídeo de aprendizado aqui no canal da Alto Vieira Invest. Você pode pesquisar sobre mudança de polaridade, que você vai encontrar aí a questão de a mudança de suporte virar resistência, resistência virar suporte. Então aqui nós temos a ação parando em cima desse suporte, ponto importante, ou seja, uma região ali em torno dos 16,63. E aqui, se a ação voltar para baixo dos 16,30, que é um patamar de suporte, inclusive de prazo maior que eu já citei, se essa ação fizer isso aqui, ou seja, houver um movimento para baixo, a gente estaria dentro de uma tendência de baixa de médio prazo, que estaria de acordo com o gráfico mensal, onde a ação está dentro de um movimento, tecnicamente dentro de um movimento de baixa no gráfico mensal, ou seja, por enquanto um cenário um pouco mais negativo para a ação, e aí a gente olhando para o gráfico semanal que por enquanto está mais fraco para subir, fica mais relevante, lembrando, mais relevante para se buscar a operação de compra na hora que passar a trabalhar acima ali das regiões. Primeiramente tem esse nível aqui de antigos fundos, olha os fundos anteriores, já funcionando aqui como resistência, ou seja, uma região aqui na faixa 17,49 a 17,67, novamente repetindo o valor 17,67. Aqui a máxima foi 17,52, respeitando justamente a região 17,49. Primeiro nível a ser desafiado, a ser superado aqui para trazer perspectiva um pouco melhor, principalmente de curto prazo,
é o ativo voltar para cima dessa região dos R$17,50, melhor ainda para cima dos R$18, enfim, para ir alinhando as periodicidades gráficas e favorecendo muito mais as operações na ponta compradora em Ambev. Depois disso, vamos falar aqui do gráfico diário, que nesse momento, como eu disse, o pregão está bem, alta de 2,91%, pregão do dia 4 de abril. A ação está batalhando aqui para ver se consegue voltar para cima de uma resistência do gráfico diário, que era um topo em 17,33, virou um fechamento em 17,31 com máximo em 17,52. Então, zona de resistência que ela está tentando superar neste momento. O que seria péssimo para esse ativo é depois de uma sinalização dessa, péssimo no sentido de curto prazo, ela voltar aqui para baixo da mínima de hoje, inclusive traria até possibilidade de trabalhar na venda de curto prazo em cima dessa ação. Mas voltando aqui ao gráfico, dando um zoom menos, ponto aqui de resistência, que ela já vai vindo para cima, primeiro nível de resistência que era ali na faixa dos R$17,16, respeitado aqui nessa região de topo, respeitado aqui, fechou acima e volta para baixo, e aqui novamente respeitou nesse patamar, ficou também respeitando aqui e agora volta para cima. Então, o que é importante, que eu falei já nas periodicidades acima, é esse papel para operações principalmente de compra e gerando uma perspectiva maior de entrada de tendência de alta, que para mim a tendência está indefinida no curto prazo, não só no gráfico semanal, no gráfico semanal que está apresentando ainda uma tendência de alta, mas principalmente gráfico mensal, gráfico trimestral, diário que está dentro da tendência indefinida. A partir do momento que o diário começa a proporcionar fundo acima dessa região, que vai superando, deixando para trás, mais relevante seria a nova tendência de alta para essa ação, podendo trabalhar geralmente para cima da região dos R$18. Melhor ainda, logicamente, se o movimento for a sinalização de alta de fundo ascendente ou de pivô de alta, toda essa informação, o que é topo e fundo ascendente, tendência de alta, tendência de baixa, vários vídeos de aprendizado aqui no canal, explore ao máximo, principalmente as listas que tem aí de vários vídeos separados por categorias, para que você possa, para facilitar o seu aprendizado, agregar mais valor ao seu conhecimento em cima do mercado de renda variável. Então, o desafio principal agora, ali nessa faixa 17,30, depois disso tem uma região aqui de R$17,50, a região que já tinha citado aqui na faixa 17,52. Então, ultrapassando essa região, gera uma sinalização ainda mais relevante para cima. O que vai realmente mudar o papel de patamar é voltar realmente a trabalhar acima de toda essa região que eu já citei aqui no gráfico mensal, no gráfico trimestral, uma região na faixa dos R$18. Acima dos R$18 já é um ponto muito positivo e acima dos R$18,40, R$18,65, mais positivo ainda para Ambev. Então, neste momento, para buscar aporte pensando em longo prazo, graficamente não está claro a perspectiva maior para cima. Acredito que tem ativos mais interessantes para longo prazo do que Ambev. Eu não estou considerando, lembre-se, eu não estou considerando a questão da análise de fundamentos. Pode ser que pela análise fundamentalista é um ativo interessante para se ter na carteira de longo prazo, considerando inclusive o comportamento do preço em um prazo maior e ainda considerando que parou em cima de um patamar de suporte depois de uma queda forte no ano passado, na faixa dos 25,59% e possa ter um ano positivo esse ativo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa análise especial. Espero que tenha gostado. Deixe seu like aí. Um grande abraço e até a próxima.